Olá, meus amigos. Hoje nós vamos pegar mais de um tema para poder estar colocando o nosso pensamento, a nossa posição e resgatando algumas coisas da história de Louveira. Por exemplo, no início do século, nós fizemos, a administração da cidade promoveu concurso público. E é uma coisa inédita que ocorreu naquela época. Sabe quantos louveirenses foram aprovados no concurso público da Prefeitura Municipal de Louveira? 90%. Por quê? Porque na elaboração do concurso foi colocado algumas coisas legais, sem nenhuma ilegalidade, mas que só o louveirense sabia. Tipo assim, onde fica a rua Riceiro Chiqueto? Aonde fica a rua das Acácias? Ou a Rua das Rosas? Quem vem de fora, eu me lembro que vieram milhares de pessoas de todos os lados para fazer o concurso. Agora, nos conhecimentos gerais, o louveirense se equipava e superava até os que vinham de fora, porque ele tinha o conhecimento da cidade. Porque vinha engenheiro, vinha gente assim, pós-graduado, gente com conhecimento educacional até maior do que da cidade de Louveira. Então, a maneira de poder contrabalancear isso e dar condições para que o louveirense participasse e entrasse no concurso público era fazendo as coisas pertinentes da cidade. Algumas pessoas podem não ter gostado, mas naquela altura eu era prefeito. E eu era prefeito da cidade de Louveira. Qual era a minha obrigação? E é uma questão de convicção pessoal. Eu tinha que privilegiar as pessoas da minha cidade, porque eu sou prefeito dessa cidade. Não tenho nada contra outras pessoas de outras cidades. Agora, mas eu tenho que contemplar os meus. Tá certo? Então, eu me lembro, isso, os números estão aí, foram 90% de aprovação de gente da cidade. Uma outra coisa também, gente, que também resgatar para a história, o maior plano habitacional de habitação popular da cidade de Louveira se deu entre 2001 e 2004, onde a Caixa Econômica Federal fez os dois primeiros, da região inteira, fez os dois primeiros financiamento para moradia de baixa renda. Nós fizemos isso no Parque do Estado, nós fizemos no Jardim Brasil, nós fizemos na Terra da Uva e nós fizemos no Jardim Amazonas. Foram 416 residências. Tiramos, naquela altura, todos os moradores em área de risco, como na beira da linha, como no trevo, como na beira do rio. A prefeitura fez a doação de 65 terrenos para as pessoas construírem as casas para sair da área de risco. Isso estão instalado isso lá no Jardim Amazonas. Então foi o maior plano habitacional. Nós que dispunhamos naquela altura um orçamento reduzidíssimo, que começou com 25, 26 milhões e nós terminamos com em torno de 40 milhões no último ano de governo, nós fizemos o maior plano habitacional, onde as pessoas, aquelas que não ganharam de graça, a exigência da aprovação do loteamento de interesse social, como foi feito? Os terrenos foram vendidos, por exemplo, o Jardim Amazonas e Terra da Uva, foi vendido a R$11 mil em 30 parcelas. Era uma condição para fazer o loteamento. E o loteador, que na época fez, se condicionou e fez isso, e hoje está lá o Amazonas instalado. Então eu estou falando hoje dos benefícios que a população teve, principalmente a população mais carente, que é quem precisa da prefeitura. Aquele que não tem trabalho, aquele que não tem moradia, aquele que tem necessidade de educação e saúde, é aonde tem. Por isso que às vezes o prefeito tem que cometer algumas coisas não ilegais, mas justas, às vezes até um pouco a margem da lei, mas para privilegiar seu povo. E eu encerro essa fala de hoje
dizendo para vocês: continuem se cuidando com a questão do coronavírus. Podem acreditar que isso está nos finalmente. Isso era, além de tudo, era uma questão de uma guerra política que se instalou em função da saúde da população. Porque eu quero aqui dar o meu apoio para o presidente Bolsonaro, porque a ele compete. Ele, como executivo, ele compete de zelar do Brasil inteiro. Vamos falar que ele negligencia da saúde? Não, quem cuida da saúde é a divisão da saúde, é o Ministério da Saúde, é os médicos, é os hospitais, é os governos, é as prefeituras. Ele, enquanto dirigente maior do país, ele tem que olhar todos os ângulos do país. Ele tem que cuidar da saúde, mas ele não pode deixar o povo também morrer de fome. Eu já estou vendo hoje, ainda eu vi na televisão, padaria sendo saqueada, mercado. Por quê? Porque as pessoas não vão trabalhar, falta comida em casa, e um pai, quando vê um filho passando fome, ele não vai roubar para matar a fome do filho? Vai. Então, o presidente cabe, desde a questão de ordem militar, desde alta tecnologia, mas ele tem que preocupar principalmente com o povo, naquele que é mais carente, no trabalhador, que representa mais de 90% da população. E ele está fazendo isso e às vezes está sendo incompreendido pelo presidente da Câmara, do Senado e alguns 15 governadores. Por quê? Porque estão querendo fazer um movimento, porque nós, povo, apoiamos o que o Bolsonaro está fazendo, acabando com a corrupção. Tem gente chiando. Agora, quando grita, quando esperneia, é porque ele está acertando. Então, quando alguém vem falar comigo e bate no Bolsonaro, aí eu sei que o Bolsonaro está certo. Porque quem bate é porque perdeu o privilégio. É porque não está tendo as mamatas. Igual, por exemplo, o meio de comunicação, o principal meio de comunicação, a Globo. Quando lá atrás o governo gastava 29 bilhões por ano em meios de comunicação, hoje não gasta 2. Então, claro, vai dar gritaria? Vai. Agora, ele está fazendo o que interessa para nós, povo. Isso é uma das coisas que tem que ficar muito clara, porque ele está sendo um verdadeiro cristão, está cuidando do seu rebanho da melhor maneira, e ele tem que olhar todos os lados. Não dá para contemplar todos, mas sem dúvida nenhuma, ele está fazendo, no meu entendimento, a coisa mais correta. É isso aí, meus amigos, é o que eu tinha que falar com vocês hoje. Um grande abraço, um beijo no coração.